Agora, você comentou que tem registros de que demorava esse caminho cerca de 90 dias. Saía uma tropa e esperava esse tempo todo ou saíam várias tropas? Várias tropas, praticamente todos os dias chegavam. Todos os dias tinha saída de... Como esse ouro ia para o Rio de Janeiro, por exemplo, tinha casa onde era colocado, guardado para juntar volumes para poder seguir para Portugal. Senão ficaria caro também. Né? Então o que acontecia? Muitas dessas caixas, quando elas eram abertas em Portugal, ao invés de ouro, tinha pedras. Já tinha sido levado. Isso. Lá no alto do morro, a gente tem um lugar que a gente chama de Parque das Nações, que era, parece, o último acampamento deles antes de chegar na cidade. Né? E acima do Parque da Nação tem uma estrutura lá que é a antiga Casa de Quinto. Então passava-se por lá, quintava o ouro, né? E a partir de então esse ouro ficava o imposto na Casa de Quinto. Nessas comitivas que saíam, nessas tropas de carregamento, quantos homens tinham? Dependia muito da quantidade de carga que vinha, né? Iam bastantes, eles cobravam não só pela carga, mas cada animal e cada pessoa que passava pagava um imposto. Por animal também! Logo mais acima tem um lugar que a gente chama de Sete Curvas, né, que acima tem uma rocha que dizem que era o esconderijo de um dos bandidos da região, o Boca de Ouro. Então ele tinha uma estratégia para roubar ouro, que era o seguinte: as tropas passavam carregadas, ele atirava sempre no último burro. Que aí a tropa se espantava com o tiro e ia embora, aquele burro morria, ia escorregando e caía no precipício. Depois ele ia com o grupo dele e só retirava o ouro dos alforjes. Né? Olha só. Então nesse lugar lá embaixo, dizem os antigos que ainda existe muita carcaça de animais lá. Fósseis ali. Estão lá ainda porque do Boca do Ouro, que atirava, né, o animal morria e caía lá no precipício. Existia um lateral à trilha do ouro, tinha a trilha da patrulha, né? Então aqui embaixo, mais acima de onde nós estamos, tem um lugar que a gente chama de Pedra do Vigia, né? Então ali na pedra ficava um guarda armado, e lá em cima, por volta da Casa de Quinto, ficavam mais guardas. Então quando vinha descendo uma tropa que fazia a quintagem, ele dava um tiro como de aviso para o guarda de baixo que uma tropa estava descendo. Então ele tinha um tempo, do tiro até ele tinha um tempo para essa tropa passar. Se não passasse dentro desse tempo, sabia que foi pego. Pode ter sido atacado ou de repente, né, não sabe o que aconteceu. Então ele acionava a patrulha que ia ver o que tinha acontecido. Esses desvios eram feitos só por eles ou existia um acordo entre esses bandidos e os caras da guarda para desvio de... Com certeza sim, né? Por exemplo, esse tipo de desvio que era feito nas trilhas, eles chamavam de maquia. Né? Então o cara vinha, ele sabia que na frente tinha uma casa de quintal, ele separava uma parte desse, passava para a costa dos escravos, e o escravo tentava burlar a fiscalização passando por dentro da mata e saindo depois da casa de quintagem. Entendi. Né? Se o cara conseguisse a burla, ele recebia um prêmio, que era a maquia. Então ele recebia um prêmio em alimento. Tá? Porque ele conseguiu passar sem fazer o pagamento. Não era a riqueza pela riqueza, era a necessidade. Normalmente era farinha, sal, né, carne seca. Estamos pisando em 300 anos de história, isso até arrepia, é muito bonito. Você imagina quantas pessoas, né, trabalharam nisso, sofreram, carregando essas pedras, trazendo para cá, sentando no chão. Né? Quantas pessoas morreram por ataques.
exemplo, o ciclo do ouro de Paraty ele é muito estreito, né? Ele é muito pequeno, não dura mais que 30 anos. Paraty ela é muito mais que um simples porto do ouro. Até quando foi utilizada essa trilha oficialmente? Ela foi utilizada oficialmente como trilha de carga. Isso, de carga. Para descer para Porto de Paraty até 1870. No princípio do século XIX, a gente tem o Vale do Paraíba como o principal produtor cafeiro do Brasil. Paraty vai se transformar no Porto do Café. É muito mais importante do que o ouro para nós. Do que o ouro. Né? Então, nesse período do café, além do café, que era brasileiro, a gente também tem o comércio de escravos. A gente deve lembrar aí que cerca de 20% da carga de negros que vinha nos porões chegavam mortos no Brasil. 80% debilitados. Muitos até porque nem queriam comer porque se recusavam a ser escravos. Preferiam esse tipo de morte. Tem até alguma filmografia que é bem interessante que mostra um pouco esse processo do translado pelos navios e a chegada no Porto de Paraty. Um deles é o Chico Rei. Mostra esse processo e a entrada do caminho das pedras, né, que é um caminho de pedras bem antigo, um caminho que vai atravessar 700 quilômetros, né? Então, você imaginar um navio com 200 negros que conseguiram sobreviver a toda uma viagem tão difícil, tão penosa, e a terem de atravessar, adentrar o sertão por meio de caminhada, né, e muitas vezes de forma hostil, caminhar pelo meio do sertão por 700 quilômetros. Quando chegavam em Paraty, aqui existiam as fazendas de engorda. Então eles eram comprados, levados para essas fazendas. Eram super bem tratados, mas com o propósito depois de serem explorados. Exatamente. Engordava, recuperava a saúde e estavam prontos para subir a serra, serem vendidos ou na fazenda no século XIX no Vale do Café, ou no século XVIII nas regiões das Minas. Esse translado ele é bem emblemático. Então, de um lado entravam os negros e de outro saía o ouro. Isso aí que é o que manteve a cidade, né? O que manteve a economia forte da cidade no século XVIII, naquele período que a gente não tinha ouro mais. O Pedro tinha vindo para cá para assumir as cheferias de Minas e São Paulo. Ele parou em Paraty durante uma semana para descanso. E durante esse estado em Paraty, o escrevente dele deixou uma carta dizendo que